Olá pessoal, vamos dar aqui um start, um primeiro ponto na nossa parte de descrição de imagens, criação de textos alternativos. Eu queria a primeiro ponto que eu quero fazer para vocês é analisar aquela questão que a gente já viu. Vamos fazer de novo? Vocês lembram dessa questão aqui que eu já mostrei para vocês, né? Quando eu mostrei pela primeira vez, o meu objetivo era que vocês, a partir da descrição, construíssem as imagens. Eu não sei se algum de vocês chegou a construir uma imagem parecida, mas quando eu apliquei essa técnica em alguns outros locais, era bem, os desenhos saíam bem distantes do que efetivamente é a construção da imagem, né? Um ponto importante para você fazer uma descrição, até mesmo um texto alternativo, é que você precisa trabalhar com alguns pontos em qualquer um das duas técnicas, tanto da descrição da imagem quanto da criação do texto alternativo. Você tem que pegar os elementos da imagem, os elementos do enunciado e os elementos das alternativas para construir o que seriam os argumentos para que o estudante, através da descrição, consiga responder. Essa é o grande desafio que a gente tem. Quando a gente fala de descrição de imagem ou criação de texto, equivalência textual, a gente não pode abrir mão de, nesse texto, fornecer os elementos necessários para a resposta. A descrição não é a mera descrição pura e simples. Ela tem que ser muito bem pensada para colocar ali dentro do texto, inserir no texto, partes, dicas que mostrem a necessidade, né, que mostrem palavras que façam tu construir a eliminação ou a validação de uma das alternativas do enunciado. Então, quando a gente olha isso daqui, a primeira coisa a fazer é uma análise de como nós vamos, qual é o caminho da resolução da questão. Vamos pensar aqui. Quando eu vejo aqui o enunciado, ó, as duas imagens são produções que têm a cerâmica como matéria-prima. A obra Estrutura Vertical Dupla se distingue da urna funerária Marajoara ao a letra A evidenciar a simetria na disposição das peças. A gente está vendo que as peças não são simétricas, então aqui visualmente você já eliminou. Então, a materializar uma técnica sem função utilitária, ela se distingue. Então, está perguntando o que distingue a urna funerária da estrutura vertical dupla. Seria a letra B, né? Abandonar a regularidade da composição, as duas são composições irregulares, anular a possibilidade de leituras afetivas, integrar o suporte em sua constituição. Aqui o suporte da urna não está integrado, embora o suporte, aliás, desculpa, os dois suportes estão integrados à obra, né? Não os distinguiria. Então, o que eu quero colocar com isso é que quando você vai construir, você precisa ter uma noção completa da questão para a gente começar a fazer essa adaptação. Vamos dar uma olhada no que foi o texto. A obra Estrutura Vertical Dupla de Norma Greenberg é formada por várias peças de cerâmica de cor clara, unidas em pares e sobrepostas. Colocada em uma base quadrada, a sequência de peças varia de tamanho, ora de menor para maior, ora de maior para menor. Aí falar a descrição da imagem do outro. A urna cerâmica Marajoara é um vaso cerâmico de cor escura, bojudo, de gargalo estreito e base pontiaguda, com um par de asas simétricas. Há desenhos de formas arredondadas e simétricas distribuídas por toda a urna. As duas imagens são produções que têm a cerâmica como matéria-prima. A obra Estrutura Vertical Dupla se distingue da urna funerária Marajoara ao, né? E aí vem, tá, o texto vai ter que matar agora daqui para frente, não mais a imagem. E evidenciar a simetria na disposição das peças. Então, eu tenho que mostrar, né, nesses dois pontos que as duas possuem esta simetria, porque senão a simetria distinguiria a urna funerária da outra e seria essa a resposta, e essa não é a resposta. Então aqui o elaborador ele colocou, ó, a sequência de peças varia de tamanho, o que no entendimento dele romperia com a simetria, ora menor para maior, hora do maior para o menor. Então ele acredita que esse ponto. Só que eu já vi muita gente construir isso de forma simétrica, como se fosse um formato de uma onda, né? Ou seja, estabeleceria uma simetria mesmo os tamanhos das peças individualmente sendo maiores ou menores entre si. Então aqui nós temos um probleminha de construção, né? Materializar a técnica sem função utilitária.
essa não tem função utilitária. Essa tem, que afinal de contas, como é uma urna funerária, ela deve receber os restos mortais de alguém, né? Então ela tem uma função utilitária que é receber esse resto mortal. O gabarito era a letra B. Abandonar a regularidade na composição. A gente tem que ter pontos aqui que digam que a composição não era regular. Aqui sim essa descrição do tamanho funciona e os desenhos de formas arredondadas simétricas. Né? Aqui coloca muito essa questão da simetria, o que dá uma ideia de que é regular. Então, essa C também acabou que não tem uma desconstrução da descrição. Anular a possibilidade de uma leitura afetiva. A urna cerimonial pode ter essa leitura afetiva no momento que ela carrega o resto mortal de alguém, depende muito da cultura da pessoa, aí tem que entender um pouco da história e não somente da arte, né? Já a imagem vertical dupla não teria essa leitura afetiva, aparentemente. Integrar o suporte em sua constituição, os dois suportes estão integrados. Então, mesmo com essa descrição, ainda tem um probleminha aqui na construção das alternativas, porque tu não consegue deixar claro a eliminação dessas alternativas. Vamos lá. Quando a gente começa a ver a descrição da imagem, ela faz todo sentido se a imagem estiver do lado. Cuidado quando vocês forem descrever mais para frente, a gente vai abordar essas técnicas para não cometer esse mesmo erro, né? Às vezes quando tu tira a imagem a descrição perde o sentido, porque quando você está vendo faz sentido a coisa, quando você não está vendo talvez não faça. Então é interessante você testar a sua descrição. Quer fazer o quê? Você faz a descrição, oferta para alguém, pede para a pessoa desenhar e vê se fica parecido ou pelo menos caminha na direção que você queria. O mesmo pode acontecer com a urna funerária, né? Quando você coloca as duas uma lado a lado, elas fazem sentido. E aí nós temos a questão finalizada. A gente vai abordar mais um pouquinho isso agora daqui para frente. Então daqui a pouquinho a gente já se fala.